crianças, tudo bem com vocês? Como que foram no final de semana? Tudo legal? Então, estamos aqui para mais uma semana. Hoje é a nossa primeira aula aqui com língua portuguesa, né? Então, vamos lá, trabalhar mais um pouquinho e estudar, certo? Então, vamos lá. Na última aula de língua portuguesa, a gente estava falando sobre o texto Mensagem Instantânea. Todo mundo sabe, né? O que é uma mensagem instantânea? Aquela mensagem que a gente manda lá no celular, que o outro já recebe, né? Rapidamente lá no seu celular, no notebook, né? No seu computador. Então, todo mundo está já habituado a utilizar, porque agora estamos nessa época de pandemia, né? Utilizando muito desses recursos tecnológicos. Então, nós vimos aqui na primeira página ali, da página 24, primeira página desse conteúdo aqui, a gente já estudou um pouquinho aqui. Tinha uma conversa entre a Júlia Silva e a Mila, que se dizia fã, né, da Júlia Silva. Então, elas estão tendo uma conversa. Vejam que aqui tem um áudio, né? Provavelmente nesse áudio a Mila pergunta alguma coisa para a Júlia Silva aqui, que é a pessoa com quem ela está conversando, que ela diz: sou eu mesma, oficial, segue foto, colocou uma foto. E a outra responde lá, né, emocionada: meu Deus, é você mesma, eu te amo, recebeu meu bilhete, colocou vários emojis aqui, né, e ainda colocou lá um hashtag emocionada. Então, as mensagens apresentadas fazem parte do diário da Mila, que é a dona do diário, e conta que encontrou o número do celular da Júlia Silva e enviou uma mensagem para ela. No primeiro contato que a Mila fez com a Júlia, por meio do quê? Olha lá, o que ela fez primeiro? Então, é um áudio, né? Então, ela conversou por meio de áudio. Nas mensagens de texto instantânea, é comum usarmos palavras abreviadas, assim como emojis. Por quê? Então, porque a conversa acontece em tempo real. A gente está conversando com a pessoa e ela respondendo, né? Então, às vezes, abreviar as palavras faz a conversa fluir mais rápido, né? Quando a gente fala por áudio, isso não necessita, porque aí a gente vai falar normalmente. Agora, quando a gente vai escrever, né? Às vezes, na pressa, a gente abrevia algumas palavras. Por exemplo, você, às vezes coloca o V e o C, né? Às vezes vai escrever beijo, escreve o B e o J. Todo mundo já sabe o que significa beijo. Então, a gente vai abreviando algumas palavras para ficar mais rápido, então. Agora, nós vamos na página 25, então, continuar falando um pouquinho desse texto aí. Então, de acordo com a resposta da Júlia, o que a Mila pode ter perguntado para ela lá naquela mensagem de áudio? O que será que ela falou? Que daí a Júlia disse: sou eu mesma, segue foto. Então, ela deve ter perguntado se ela era realmente a Júlia que ela estava pensando, de quem ela é fã, né? Então, vamos lá. Possivelmente, Mila perguntou se ela era mesmo a Júlia Silva de quem é fã. Então, provavelmente ela perguntou se ela era mesmo a Júlia Silva de quem ela é fã. Que recurso que a Júlia usou para provar que ela era ela mesma? Ela enviou uma foto de si mesma, né, para a Júlia. Relê esse trecho da conversa. Meu Deus, é você mesma. Eu te amo. Recebeu meu bilhete? Júlia grafa as palavras mesmo e amo com excesso das vogais finais aqui, ó. Amo, mesma. Para demonstrar o quê? Entusiasmo ou nervosismo? Então, aqui, entusiasmo, né? Ela ficou muito feliz na hora, entusiasmada. Então, ela colocou bastante A, bastante O. E o que o uso de vários pontos de interrogação pode indicar, então? Pode indicar, então, essa emoção intensa, esse nervosismo, esse entusiasmo, né? Essa curiosidade para saber se a outra recebeu o bilhete. Então, pode indicar emoções intensas
como curiosidade, nervosismo, entusiasmo, etc. Então, podia indicar as emoções que ela sentia no momento, né? Queria saber se a outra recebeu mesmo o bilhete, né? Por que ela estava respondendo. Mila utiliza muitos emoticons nas suas mensagens. O que eles indicam, então? Indicam que ela está muito emocionada, muito feliz, né? Por que algumas mensagens ocupam o lado direito da tela e outras do lado esquerdo? Então, quando a gente está escrevendo para alguém no celular, a nossa palavra escrita no nosso celular vai aparecer sempre para o lado direito, né? E a da pessoa que está conversando com a gente e respondendo sempre vai aparecer do lado esquerdo. Então, é para diferenciar, né, de quem é a mensagem. Então, vamos colocar lá. Para diferenciar de quem é a mensagem. Então, as de Júlia aparecem do lado esquerdo e as de Mila do lado direito. A linguagem utilizada nessas mensagens é formal, informal ou técnica. O que é formal? Aquela linguagem que a gente escreve quando está escrevendo um artigo, uma história para os outros lerem, né? Um relato ou mesmo um documento, né? Um ofício. Então, a gente tem que usar uma linguagem formal, que é uma linguagem mais fluente, correta, vamos dizer, não que a informal seja incorreta, mas a informal é aquela linguagem que você usa no dia a dia, né? Que não tem muitos elementos que possam torná-la uma linguagem mais importante, digamos assim, né? Então, é uma linguagem mais séria. E a linguagem informal é a linguagem do dia a dia. Linguagem que a gente conversa com os familiares, com os amigos, né? Na linguagem técnica, então, é aquela linguagem utilizada para explicar alguma coisa, usando termos mais científicos, se for um texto científico, se é um artigo importante, também podem aparecer, né? Termos técnicos de pessoas que entendem daquele assunto qual está explicando. Então, na linguagem formal, a gente tem que se preocupar mais com os termos utilizados, né? E na linguagem informal, isso não é tão importante, porque as pessoas com quem a gente conversa informalmente, normalmente conversam da mesma forma com a gente. E na linguagem técnica, então, são pessoas que estão explicando termos, né, relacionados a um assunto de conhecimento, então, dessa pessoa. Então, a linguagem utilizada na mensagem, nas mensagens instantâneas, geralmente são mensagens usadas informalmente, a linguagem informal, tá? Quando é formal, então, quando a gente faz um documento, um ofício, algo direcionado, né, uma pessoa mais importante, então tem que ser uma linguagem mais formal. 7. Qual é geralmente o suporte utilizado para enviar mensagens instantâneas? Então, normalmente a gente usa o celular, né? Normalmente é o celular. E de quem que é esse suporte no qual aparece a conversa? De quem que é? Da Júlia ou da Mila? Então, é da Mila, né? Como aparece a fala dela lá. Quase que a prof derrubou aqui. É da Mila, né? Ela que está com o celular conversando com a Júlia, então.
certo? Nós vamos parar por aqui e continuamos então esse assunto na próxima aula, certo? Então vamos parar nesse momento e na próxima aula a gente continua falando aqui sobre essas mensagens instantâneas. Até lá!